Olá, amada igreja! Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E é com esse versículo que nós começamos esse culto do Senhor, porque Ele nos convida a cultuá-los. Ele nos traz aqui nesse momento, através dessa mídia social, para bendizermos e adorarmos o seu nome. E é isso que faremos agora com a leitura do Salmo número 145, onde leremos os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Eis que nesse momento o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos convida a bendizermos o seu nome, a cultuá-lo, a dar toda a honra e glória que a ele é devido. E reconhecemos nele a soberania, a criação do mundo, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que é de eternidade a eternidade. E é por isso que podemos adorar e bendizê-lo, porque somos criaturas criadas por ele. E através do sangue derramado por Cristo Jesus, seu Filho unigênito, segunda pessoa da Trindade, que se fez carne para morrer naquela cruz por nós, é que podemos agora estar na presença dele, cumprindo o papel para que fomos criados. Porque eu e você fomos criados para bendizermos e adorarmos o Senhor eternamente. É isso que faremos durante esse culto, para podermos não só nesse culto fazermos isso, mas sim por toda a nossa vida. Que esse culto possa ser um momento marcante em nossas vidas, porque o Senhor nos traz aqui através do seu Espírito Santo, para podermos bendizer o seu nome, reconhecermos a sua soberania, reconhecermos o seu amor e reconhecermos o nosso pecado. E é por isso que vamos nesse momento adorar o Senhor, também iremos louvar a Ele, porque isso nos cabe. Também iremos orar pedindo perdão pelos nossos pecados e derramando o nosso coração sobre a sua presença. Também estaremos fazendo a leitura da sua palavra, onde devemos estar com o nosso coração preparado para podermos adorá-lo, bendizermos e conhecermos a sua vontade sobre a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós fazemos agora, nesse momento de adoração. Oramos ao Senhor, bendizendo o seu nome por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por tudo que ele fez por nós a cada momento de nossas vidas. E por isso, reconhecendo a sua soberania, é que oramos em adoração a ele. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar nesse momento que estamos começando esse culto, para te agradecer, Senhor, a oportunidade que temos de estar na tua presença, bendizendo o seu nome, te dando, Pai, todo o louvor e honra que te é devido. E por isso, ó Pai, pedimos que a doce e santa presença do seu Espírito Santo, que é sobre as nossas vidas, venha, Pai, agora sobre todo o teu povo que aqui se reúne. Porque, Pai, cada um visitante, cada um irmão que aqui está nesse momento, assistindo esse culto gravado, Senhor, é porque tu, Pai, através do teu Espírito Santo, o convenceu a estar aqui. Por isso, desde já, ó Pai, bendizemos o teu nome e te pedimos, Senhor, ser conosco, através do teu Espírito Santo, para que os nossos lábios possa trazer a ti, Senhor, o perfeito louvor, que é agradável a ti. E que a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas. Que possamos, Senhor, derramar o nosso coração em orações, que essas orações cheguem, Pai, ao teu coração, que subam, Pai, ao teu trono que está no céu, como aroma agradável a ti. Ó Pai Celeste, que nosso louvor possa chegar, Pai, subir até a tua doce presença e que nós, Senhor, possamos sim estar preparados através do teu Espírito Santo para bendizermos e adorarmos o seu nome através da sua palavra. Ó Pai Celeste, ser conosco em cada parte desse culto. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Agora posso viver com
com prazer a emoção incontida de ter suas mãos em minha vida, de ter a vida cativa, de viver em plena alegria, desfrutar da companhia do meu irmão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Quero viver de novo a desilusão de me ver submetido à escravidão. Acima do meu pecar tenho a esperança em Cristo, por saber que nele eu existo. Então tenho a liberdade, prefiro escolher a verdade, a dar uma chance pra carne em sofreguidão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Olá, irmãos, graça e paz. O texto que se encontra na primeira carta de João, lá no capítulo 1, versos de 5 a 10, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A vida cristã, ela nos coloca diante de duas realidades. E essas realidades serão de tal forma na nossa vida que sempre estarão presentes enquanto nós caminharmos nesse mundo. A primeira realidade diz respeito ao fato de que Deus é santo. E pelo fato dele ser santo, isso é o suficiente para que ele seja adorado. Então, a adoração a Deus é algo que estará sempre na nossa vida. Mas a segunda realidade diz respeito à nossa condição. Ou seja, o fato de que nós somos pecadores. Essa é uma realidade declarada nas Escrituras, né? O texto de João ele é muito claro com relação a isso, e evidenciado também pelo nosso comportamento, naquilo que nós fazemos, no trato das nossas coisas, nos nossos pensamentos, aparece de forma clara as nossas inclinações. Para que não haja incompatibilidade na nossa aproximação do Senhor, uma vez que Ele é santo e nós somos pecadores, a nossa aproximação ela só se torna possível por causa de Cristo. O texto da carta de João declara a nossa pecaminosidade mesmo estando convertidos. E nisso vai nivelar que todos os crentes, classificando, né, todos os crentes como pecadores. E se alguém, de alguma forma, tentar contemporizar essa realidade, vai ser classificado, né, de acordo com o que João declara aqui, como um mentiroso, como alguém que está enganando a si mesmo. Nós somos desafiados
a encararmos o nosso reflexo pelo espelho da Escritura. E assim nós somos chamados ao exercício do reconhecimento das nossas dificuldades e das nossas limitações, em conseguir viver de forma perfeita os padrões de Deus. Esse reconhecimento faz com que não tenhamos uma visão enganosa sobre a nossa condição. E, ao mesmo tempo, nos conduz ao lugar da contrição, em que nós confessamos os nossos pecados, confiados em que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero convidá-lo a orar nesse momento, reconhecendo o quanto nós necessitamos da graça de Deus por meio de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, certo daquilo que o Teu servo João declara aqui. Ele fala sobre uma realidade nossa que é terrível. Mas, ao mesmo tempo, ele não nos deixa com a angústia de sabermos que nós somos pecadores. Mas ele diz que, apesar dessa condição, ao lugar do arrependimento, ao lugar da contrição, em que, reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, aquilo que se impõe diante de nós e que algumas vezes nos impede de vivermos essa comunhão com Deus e também com os irmãos, e que, confessado essas coisas, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica. E é por isso, Senhor, que nos colocamos em contrição na Tua presença. É por isso, Senhor, que nós derramamos o nosso coração no Teu altar, declarando a nossa total dependência do Senhor, reconhecendo que nós somos necessitados da Tua graça. É por isso que nós oramos, Senhor. Por isso que nós confessamos os nossos pecados. E por isso que nós declaramos o desejo de que sejamos melhores diante de Ti. Mas também reconhecendo, Senhor, que não é possível isso sem o Teu auxílio, sem que o Espírito Santo nos fortaleça. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a santificação, a buscarmos, Senhor, essa proximidade do Senhor pelo ensino da Tua palavra, ajustando, Senhor, a nossa vida à Tua vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja do Jardim Guanabara. Chegamos no momento do culto, onde estaremos consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos que Deus não necessita do nosso dízimo e da nossa oferta, mas Ele nos convida a devolvermos um pouco do muito que Ele tem nos dado, que Ele tem nos abençoado. E este momento é o momento que nós dedicamos, a Deus, a nossa oferta, a nossa doação, o nosso dízimo. E com essa arrecadação, com esse dinheiro, a igreja pode utilizar para atender famílias, atender necessitados. E nesses momentos que vivemos, temos tido a oportunidade, através das doações, através dessa arrecadação financeira, atendermos um grande número de pessoas. A nossa igreja tem atendido um grande número de pessoas. E eu peço que você possa continuar contribuindo com isso. Vou ler, junto com os irmãos, uma passagem para uma breve reflexão que se encontra lá em Provérbios 3, Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as suas rendas. Deus nos convida a estarmos honrando, a estarmos doando, dedicando um pouco da nossa renda, dos nossos bens, mas que isso seja a primícia. Por que Ele pede que seja primícias? Por que Ele pede que seja alguma coisa de primeira? Porque Deus nos convida a dar e não devemos dar o que sobra e se sobra. Não é isso que Deus requer de nós. Quando Ele nos convida a participarmos, a termos essa oportunidade e privilégio de participarmos com os nossos bens, com as nossas rendas, que possamos dar em primeiro lugar,
Por que Deus nos convida a darmos as primícias, as primeiras coisas? Porque devemos dar o melhor, não é o que sobra, o que não vamos precisar mais. Devemos dar o melhor do nosso tempo, devemos dar o melhor do nosso conhecimento, devemos dar o melhor do nosso trabalho para a casa de Deus, para a obra do Senhor. É por isso que Deus nos chama a que nós possamos dedicar as nossas primícias e que você possa ter isso na sua mente, que nesse momento que a igreja está à frente de uma série de trabalhos, está à frente de uma série de atividades, que os irmãos possam continuar firmes e fortes, doando, trazendo, devolvendo ao Senhor a primícia das suas rendas. Porque da mesma forma que Deus, ao pedir a Caim e Abel, que trouxesse as suas primícias, por que ele aceitou a de Abel e não a de Caim? Porque Deus, ele não olha o exterior ou a quantidade ou o tipo. Apesar de na Bíblia não ter o relato claro, apenas diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas podemos entender que Abel deve ter dado de coração. Abel deve ter feito a sua oferta de coração, com vontade, das primícias do seu trabalho. Enquanto Caim, possivelmente, não agradou a Deus porque deve ter feito simplesmente por fazer. Sabemos que esse não é o nosso caso, não é o caso da família do Jardim Guanabara. Na sua tela você vai ver as informações embaixo da nossa agência e conta, banco, para você poder fazer esse depósito. Nesse momento que vivemos de isolamento social, que possamos estar fazendo os nossos depósitos, as nossas contribuições através de transferência bancária. Também em cima nós temos aí um QR Code, onde você, através do celular, aproximando desse QR Code, você vai conseguir obter já, através dele, as informações de agência e conta da igreja para fazer a sua transferência. Esse dinheiro tem ajudado muitas famílias, esse dinheiro tem ajudado a obra do Senhor. Que você possa estar contribuindo de coração, que você possa estar dando a primícia daquilo que você tem, aquilo que Deus lhe dá, aquilo que Deus lhe abençoou, que você possa devolver das primícias para Ele. Vamos orar agradecendo a Deus por todos os irmãos que podem e estão contribuindo para a obra do Senhor, para que Ele possa estar abençoando esses dízimos e essas ofertas, e que nós possamos estar utilizando ela de forma correta para atender os necessitados e aqueles que estão precisando e para o trabalho e desenvolvimento da obra do Senhor aqui na Igreja do Jardim. Oremos. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu tens levantado homens e mulheres dedicados à Tua obra. Homens e mulheres que têm empenho pelo Teu serviço, pelo Teu trabalho e têm contribuído, não só financeiramente, mas à frente no trabalho, com o seu tempo, com as suas orações, com a sua dedicação. Que Tu possa continuar nos abençoando, ó Deus, para que possamos estar depositando aos Teus pés um pouco do muito que Tu tem nos dado, para que essa quantidade, esse dinheiro arrecadado possa, Senhor, ser utilizado na Tua casa para a ampliação da Tua obra e também atender os necessitados. Temos atendido tantas pessoas que têm necessitado, tantas pessoas que têm, Senhor, buscado a igreja por auxílio, e nós, graças a essas doações, graças a Ti, ó Deus, nós estamos podendo atendê-las, estamos podendo alcançar essas pessoas. Tu possa estar abençoando cada um, que dê para cada um, Senhor, que tem se dedicado a isso. Continue abençoando. Seja também com as mãos, Senhor, daqueles que estarão manuseando essas verbas, Senhor, que Tu possa estar também abençoando ao conselho da igreja, para que possamos ter a orientação do Teu Espírito Santo para melhor aplicação de toda essa verba, de toda essa movimentação, de forma a continuar a Tua obra, de forma a atender os necessitados. Nós Te agradecemos, nós oramos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando esta amada igreja. Amém.
pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Nós queremos dar os parabéns a todos os pais neste dia. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a paternidade, estudamos sobre aspectos da paternidade. Agora à noite, o reverendo Vinícius dará sequência ao grande estudo que estamos fazendo sobre a providência de Deus no livro de Ruth. Mas nós queremos abraçar você, pai, que está conosco agora à noite, e dizer da alegria e da bênção que é ter você ao nosso lado. Que você seja muito abençoado. Vamos orar por sua vida agora. Pai querido, abençoa grandemente todos os pais que conosco agora unem-se para glorificar, honrar e bendizer o teu nome. Senhor, guarda-os na tua presença, que eles continuem a ser bênçãos nas suas casas, bênçãos para os seus filhos, e que essa paternidade, exercida cada vez de forma mais responsável, glorifique e louve o teu nome. Nós oramos por cada um deles e os consagramos a Ti, no nome querido de Jesus. Amém. Pai, parabéns pelo seu dia. Deus o abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos agora neste culto da noite, no momento de compartilhar a palavra de Deus. Eu estou muito animado, porque hoje é um domingo muito especial. Especial, claro, hoje é dia dos pais, então um abraço a todos os papais da nossa amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que a gente está com muita saudade. Essa pandemia vai passar e em breve a gente vai estar junto. Quem sabe, né, se no final do ano a gente não vai estar com vocês aí, eu e minha família, para compartilhar com vocês pessoalmente. Queria muito estar aí nesse agosto de Deus, agosto da nossa mocidade, compartilhando pessoalmente. Mas eu quero deixar aqui o beijo para o meu pai, Paulo Lacerda, beijo no coração, paizão, estou com saudade. Também para todos os papais, já falei aí, parabéns para a nossa igreja. E reverendo Vladimir, beijo no seu coração também, mestre. A gente considera você não só como pastor, mas como pai. É um paizão da nossa igreja aí que cuida de todos nós, não é isso? Mas dito isto, nós estamos muito felizes porque nesse mês de agosto é o aniversário da nossa mocidade, como eu já falei, onde a gente sempre celebra ali carinhosamente chamado de Agosto de Deus. E aí nesse aniversário da nossa UMP, da juventude da nossa igreja, a gente sempre traz uma temática diferente e nesse agosto de 2020 a gente está trabalhando aí uma série de mensagens no livro de Ruth, falando justamente sobre a providência, né? A doutrina da providência, o que é a providência divina baseada no livro de Ruth. Então nós tivemos inclusive um sermão introdutório, fica aí, hashtag fica a dica para você buscar no YouTube da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara esse sermão de abertura. Tem também o primeiro sermão que o reverendo Vladimir falou sobre a providência no nosso sofrimento. O reverendo Gabriel já entrou no capítulo 2, falando sobre a providência em nossa sorte. E aí agora eu vou compartilhar com vocês a providência em nossa bênção, que vai já o segundo trecho para fechar o capítulo 2. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí, deixar ela preparada. Ruth 2, no versículo 14 até o versículo 23. Mas antes da gente começar essa mensagem, conversar e compartilhar sobre essa série maravilhosa, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu nome. Pedimos que a iluminação do teu Espírito venha profundamente transformar o nosso coração, aplicando essa mensagem para que a gente possa praticar
transformados assim pelo poder do teu evangelho. É o que nós te pedimos, fala a tua igreja, me usa, pedimos assim em nome de Jesus, amém. Então, meu querido, minha querida, você deve estar se perguntando, não estou vendo o reverendo Vinícius com a Bíblia na mão. Calma, a gente vai chegar lá e a gente vai falar sobre essa providência em nossa bênção. E que bênção é essa? A bênção da salvação é a melhor bênção que você pode ter de toda e qualquer outra, tudo pode passar. Mas a salvação através da palavra de Deus, essa palavra que nos resgata, essa aí nada vai nos separar dessa salvação, ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando a gente olha para esse livro, que é um livro maravilhoso, um livro preferido meu, eu olho para o livro de Ruth e eu só consigo enxergar o Evangelho. O livro de Ruth é um holofote apontando para a pessoa de Cristo. É o Evangelho do Antigo Testamento. E eu quero ver com você ainda um pouquinho, recapitulando esse contexto do livro de Ruth. A gente está falando de um livro muito curtinho, com 4 capítulos apenas, mas é um livro pequeno, mas com uma das maiores histórias da Bíblia. O livro de Ruth é todo sobre o Evangelho. Esse livro ele vai apontar para o plano de Deus em resgatar o ser humano. E como a gente está falando isso, que o livro de Ruth é todo sobre o Evangelho, eu ainda não peguei a Bíblia, você vai entender por que agora, porque eu quero dizer o seguinte para você, toda a Bíblia é sobre Jesus, e em Ruth não é diferente. E aí eu separei uma Bíblia bem bacana aqui, justamente nessa pegada da mocidade, quero mostrar para vocês aí, galera da UMP, olha só que Bíblia legal. E essa capa aqui, que na verdade o mais importante é o conteúdo, mas é bem legal porque fala isso que eu acabei de dizer. Este livro é sobre Jesus. E é isso mesmo, a Bíblia toda. Por isso que a gente pode olhar para Ruth, para o livro de Ruth, refletindo dessa maneira. É tudo sobre Jesus. Eu quero deixar uma dica para você, justamente que tem alguma dificuldade, ou às vezes você quer começar a ler, não, pastor, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí você começa do Antigo Testamento, obviamente, e aí tropeça em algumas dificuldades e tudo mais, os textos, dependendo da tradução, são pesados, e aí você fica ali embaraçado muitas vezes naquele português. Eu quero deixar outra dica, vai para a Nova Almeida Atualizada, vai te ajudar bastante. Mas fora isso, eu quero dizer para você, a dica é que eu e você temos essa Bíblia aqui, e o mais interessante é que algumas pessoas têm essa mania, né? Corre para olhar o final de um livro, ou de uma revista, ou do jornal. Eu fazia muito isso. Revistas, jornais, livros, eu começava a ler de trás para frente. E isso é bem interessante, essa dica, porque eu e você temos a Bíblia completa. E a gente já sabe o final. A gente já sabe o que vai acontecer. Vou deixar outra dica para você. Você que anda meio cabisbaixo, que está aí com pessimismo talvez no coração por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, não deixe isso tomar conta. Seja otimista por causa da palavra, porque você já sabe o que vai acontecer no final. Você já sabe quem é o vencedor, quem é o campeão sobre a morte. Você já sabe quem é o nosso resgatador, que é Cristo Jesus. E todas essas coisas podem acontecer, a doença, até mesmo a própria morte, mas é só um fechar dos olhos para abrir na eternidade, porque já sabemos que um dia todos nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, que há de vir na sua segunda vinda. Então, sabendo disso, quando você olha para a Bíblia toda, entendendo já como é que é o final, a dica é que quando você começa a ler de trás para frente, por assim dizer, o Antigo Testamento ele se torna um holofote para a pessoa e a obra de Cristo. E o seu conteúdo do Antigo Testamento ele se torna mais claro. Quer ver um exemplo? Nós precisamos muito da carta de Hebreus para poder entender o livro de Levítico. A gente não consegue entender os profetas sem ter os evangelhos do lado. E a mensagem de Ruth, ela também não é diferente. A mensagem de Ruth só pode ser entendida se a gente conectar com a vinda do Senhor Jesus. Ela não é entendida à parte, não é uma história, claro, uma história de amor maravilhosa, linda, mas você só consegue entender olhando para a vinda do nosso Senhor Jesus. Outra coisa muito importante que você deve treinar, quando você for pegar um capítulo, um trecho, um salmo, um livro todo, tente traçar um plano mental sobre aquele livro, né? Um panorama, na verdade, que vai colaborar para que você possa compreender o propósito do livro. Então você tem que tentar conectar quais são os assuntos principais dentro de um texto.
Então, por exemplo, essa é uma ferramenta que a própria escrita judaica, né, os autores da Bíblia também do Antigo Testamento, e na verdade a Bíblia como um todo, mas você vai ver isso muito nos escritos de sabedoria, salmos, provérbios, e o próprio livro de Ruth tem essa ênfase, conforme o autor escreveu, em colocar os temas e os assuntos em voga, dando ênfase para eles. Essa é uma ferramenta que os autores usavam, que a gente chama de paralelismo, ou seja, é praticamente um sanduíche. Você vai ter um primeiro assunto que conecta com o último e você tem 2 assuntos centrais, o que dá certinho, porque o livro de Ruth tem 4 capítulos. Então, nesse sistema sanduíche ou no sistema paralelismo, chame como você quiser, eu quero mostrar para você aqui na tela, só um minutinho para a gente caminhar aqui e a gente se ajudar. Então, olha comigo aqui, ó. Eu vou ter que voltar, na verdade, um pouquinho. Isso, a providência em nossa bênção. E aí, a primeira parte do livro de Ruth, esse sanduíche que a gente chamou aí, você vai ver no primeiro capítulo justamente a questão da fome aparecendo. E você vai ver também a viagem, onde a família de Noemi e Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilion, eles saem numa viagem de Belém para Moabe. Ou seja, eles dão as costas para Jerusalém para tentar uma nova vida em Moabe, que era uma terra estrangeira, inclusive de inimigos, né? Os moabitas, eles não se davam bem com os judeus, de forma que eles foram tentar lá ganhar o pão, ganhar a vida em Moabe. O que acontece na terra de Moabe? É uma tragédia e a morte de Elimeleque, de Malom e de Quilion, e Noemi fica só com as suas noras ali, nessa tragédia e nessa morte. Elas resolvem fazer uma estrada de volta. E na verdade você já deve conhecer ali o primeiro capítulo, em que Noemi vai instar para que as suas noras as deixem e voltem para as suas famílias moabitas. Nesse momento de uma viagem de volta de Moabe para Belém, quem mostra lealdade é Ruth, lealdade de Ruth. Orfa é uma que volta, que era uma das esposas dos filhos de Noemi, volta lá para a sua terra, a terra de Moabe. Essa é a primeira parte do paralelismo. A segunda parte é justamente o capítulo 2 e o capítulo 3, eles formam a parte central do texto ali, onde Noemi e Ruth fazem planos, no capítulo 2 e no capítulo 3. Onde no capítulo 2, elas precisam buscar comida, e ao mesmo tempo, Ruth vai buscar o casamento no capítulo 3. Você vai ver no capítulo 2, Boaz aparecendo como um homem de caráter, e no capítulo 3, Ruth sendo reconhecida como uma mulher de caráter. E você vai ver nos 2 capítulos, fechando a parte central do paralelismo, Noemi e Ruth esperando para ver o que ia acontecer. Ou seja, aguardando uma resposta de restauração. Parte central. E para fechar, que liga justamente com o capítulo 1, capítulo 4. No capítulo 1 tinha fome, a fome é saciada em todos os âmbitos, né? Material e emocional e espiritual. Já não há mais uma viagem, mas há um lar, ou seja, o lar é estabelecido em Belém, Belém que significa casa do pão. Então eles ficam ali, onde na casa do Pai, ou seja, na cidade de Deus, eles estabelecem a sua morada. E há uma lealdade também, como houve a lealdade de Ruth para com a sua sogra Noemi, há uma lealdade de Boaz no compromisso de resgatá-las conforme a lei. E há também aqui, no que era no capítulo 1, tragédia e morte, alegria e vida por causa do nascimento de Obed, o filho de Boaz com Ruth, preservando assim a linhagem de Elimeleque. E aí, por causa de Obed, nasce o seu filho Jessé, que é o pai de Davi, preservando uma linhagem que traz ali a linhagem do nosso Senhor Jesus. E você vai ver isso na genealogia lá em Mateus, muito interessante. Ou seja, Deus interagindo, interferindo na história do homem, ainda que com assuntos naturais e muito corriqueiros, porque tragédias acontecem todos os dias, mas Deus transformando a vida das pessoas para trazer o seu santo propósito. Deixa eu voltar aqui para o computador. Isso. Então, meu querido, minha querida, nesse plano mental a gente está falando de um período em que os juízes julgavam. E aí
o resumo da primeira parte do capítulo 2, que o reverendo Gabriel, fica assim: no plano que elas traçaram, e na verdade foi o plano de Ruth para buscar alimento, era o plano de falar, eu preciso de comida, nós precisamos de comida, eu e minha sogra, utilizando ali, vamos dizer, o plano social de Israel, que era a lei do levirato, onde os marginalizados precisavam buscar ali os alimentos que durante a cega, durante a colheita, naquela rebuscagem, elas iam catando o que caía pela beira do caminho, o que era muito pouco. E na verdade, assim, muita necessidade acontecia com os marginalizados, que eram os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, enfim, os marginalizados. Vimos também na primeira parte com o reverendo Gabriel a questão da casualidade, onde Deus interage com os seus propósitos, como eu falei, propósitos abençoadores, propósitos eternos, inclusive, interagindo nas decisões humanas, ainda que estas sejam sem intenções, como foi o caso de Ruth. Ruth, ela escolhe o campo de um resgatador, parente próximo, que era Boaz, sem prever isso, ela não planejou. E aí eu ainda estou nessa parte de recapitulação e a gente já vai entrar no texto. Só que eu quero entrar no texto com vocês, como a gente separou aqui, versículo por versículo, para aí sim a gente fechar a mensagem. Mas voltando ainda ao plano, a casualidade, e o reverendo Gabriel falou de Boaz como um tipo de Cristo. E isso é extremamente verdadeiro. Por quê? Boaz está manifestando ali o seu caráter como um caráter de alguém que serve a Deus. Ou seja, ele manifesta o próprio Deus na sua vida, o caráter de Deus. Em toda a sua bondade, quando ele vai lidando ali com Ruth, demonstrando, quando ele vai ao encontro dela, um cuidado, um extremo cuidado, sendo ela estrangeira, sendo ela mulher, viúva. Ele oferece alimento, ele oferece afeto, e com essa ternura ele alcança o coração dela. E eu vou ter que falar muito do reverendo Gabriel, porque as nossas mensagens estão conectadas justamente nesse sanduíche aqui. Ele começou o capítulo 2 e eu estou terminando o capítulo 2. Mas a verdade, ele falou muito bem. Se apaixonaram. Boaz olhou para aquela mulher e ela também estava ali com ele, e os corações já se conectaram, porque ela vai falar no final do versículo 13 ali, o Senhor falou ao meu coração, né? Ela também meio que quase que se declara ali. E Boaz era justamente esse tipo de Cristo por causa desse caráter que manifestava um Senhor e manifestava o que a gente vai entender daqui a pouco de um resgatador, ou seja, as suas atitudes demonstravam uma providência que é para nós hoje a bênção da salvação. Uma vez que eu e você fomos encontrados pelo Senhor e pelo amor do Senhor, nós encontramos a segurança do reino de Deus. Ou seja, se você olhar o versículo 12 do capítulo 2 aí de Ruth, você vai ver que nós encontramos a segurança das asas do Senhor que nos abriga. Assim, a providência em nossa bênção, ela vai dissipar todo medo e toda a incerteza, porque nós somos favorecidos com essa salvação, com esse resgate, onde nós passamos a nos sentirmos seguros, porque não depende do nosso esforço. Não dependeu do esforço de Ruth para ela se sentir segura, porque foi Boaz que fez com que ela se sentisse segura. Foi ele que disse, não vá para longe, fique aqui no meu campo, fique aqui na minha propriedade, não saia de perto do meu domínio, né, para que você possa ter toda a segurança. Mas exclusivamente o que depende para mim e para você não é do esforço, não é daquilo que eu faço. Para estar no reino de Deus, eu dependo do consolo da palavra e do Espírito Santo que penetra os nossos corações e fala conosco. Assim como Boaz falou com aquela mulher e deu toda a segurança dela estar debaixo do seu domínio ali, e do domínio que eu digo, das suas propriedades, aonde alcançava ali o campo onde ela estava buscando alimento, ela se sentiu segura porque ela foi orientada a permanecer naquele lugar. Agora sim, eu quero acompanhar com você na Bíblia aí a segunda parte do capítulo 2, justamente olhando versículo por versículo. E o reverendo Gabriel pregou até o versículo 13, e eu quero ler com você a partir do versículo 14, que diz assim: na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão
e molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Eu fico muito empolgado e dá vontade de dizer, uou! Por quê? Pão e vinho. Boaz, sendo um gentleman, ele chama Ruth e fala assim, vem para cá, pega aqui um pedaço de pão. Ou seja, era uma pessoa marginalizada, moabita, que era discriminada pelos judeus e que ela estava ali só para pegar o que caía pela beira do caminho. Boaz vai além, ele oferece pão e vinho. Que linguagem é essa? É claro que você sabe que linguagem é essa. Deus, na sua tradução, na tradução de si mesmo, ele escolheu palavras simples no princípio da conformação, porque um Deus inenarrável, impossível de se explicar, ele se traduz, e por isso que nós somos o povo dessa palavra aqui, porque através das palavras nós conseguimos ainda que um pouco compreender. Mas ele escolhe no princípio da conformação palavras simples como pão, vinho, que acabamos de ver agora, água, cruz, sangue e etc. Para traduzir a si mesmo, para compartilhar de si mesmo, para que pudéssemos compreendê-lo. E compartilhando de si mesmo para demonstrar o seu amor. Assim como Boaz fez agora. Boaz já estava apaixonado, né? Boaz já estava demonstrando o seu amor por Ruth, dizendo, vem, eu quero compartilhar da minha vida com você. E é assim que Deus faz comigo e com você. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a sua igreja. E Deus compartilha de si mesmo. Não é assim? Aquele que compartilha na ceia o pão e o fruto da videira, o suco da uva, que representa o vinho. Não é isso que nós estamos dizendo, que nós estamos ali tomando do corpo e do sangue de Cristo, que foi compartilhado na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos resgatados por amor? É isso que está representando aqui. E a gente pode pensar nisso porque Cristo realmente derramou o seu amor por mim e por você, revelando não só que ele era o Senhor, o Filho de Deus, mas que ele era o nosso resgatador supremo, o resgatador perfeito, com todos os requisitos para pagar a redenção, o preço da redenção por mim e por você. Agora vamos continuar. Olhe comigo o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim, ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos, deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem e não a repreenda. Ou seja, preste atenção nesses dois versículos, versículo 15 e 16. A providência da bênção da salvação, ela vai muito além das exigências da lei. Boaz não precisava fazer aquilo. E a gente vai entender mais um pouco à frente por que ele faz. Mas o fato é que eu e você fomos alcançados pela graça. E se nós tivéssemos que cumprir alguma exigência para que pudéssemos receber alguma coisa, nós não somos merecedores de nada, meu irmão e minha irmã. E alcançados por essa graça, a bênção da salvação, ela nos abarca de tal forma que eu e você sempre somos surpreendidos, muito além daquilo que imaginamos ou pensamos ou pedimos, porque Deus nos agracia com a sua misericórdia que se renova a cada dia. Ou seja, a providência da bênção vai muito além das exigências da lei. Ela é poderosa em sobejar de misericórdia e de graça sobre a minha e a sua vida. Agora, olhe comigo o versículo 17 e o versículo 18. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Ou seja,
Quando eu olho para esse versículo 17 e o versículo 18, eu penso o seguinte: a providência da bênção, ou seja, a providência dessa bênção da salvação, ela é generosa mais do que nós podemos imaginar, mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Não só pelas coisas materiais, mas porque a bênção da salvação, ela traz segurança, conforto, satisfação e alegria. Veja, porque quando a gente caminhar para o próximo versículo aqui, e é o versículo 19, você vai ver a pergunta de Noemi. Então Noemi perguntou, versículo 19, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? E aí vem a alegria. Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nosso Deus é um Deus generoso. E nós não merecíamos o que Ele nos deu. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. E graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecíamos, porque Deus é um Deus generoso. E é isso que Noemi está enxergando. Quanta generosidade isso representa para mim e para você. As bênçãos espirituais que nós não conseguimos nem mensurar, nem enxergar, de tanto que Deus nos protege, nos dá conforto e segurança por causa do seu amor. E eu estou dizendo conforto e segurança para a eternidade. Porque independente do sofrimento que você tem agora, saiba que Deus está contigo. Na tristeza, nos montes, nos vales, na bonança ou na tempestade. Deus é a tua rocha que te dá conforto, segurança e alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente caminha para o versículo 20, olha comigo aí, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora que versículo 19 ainda continua, bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade, foi o que eu acabei de ler. E aí Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, Ruth revela, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então, versículo 20, agora sim, Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Nós chegamos aqui no versículo 20, versículo crucial, ou seja, a providência da bênção, da salvação, ela aponta para o resgatador. Esta é a suposta posição de Boaz que é apresentada por Noemi aqui a Ruth, dizendo, olha, ele é um dos nossos resgatadores, porque deveria ser o parente. Entre os parentes, o parente mais próximo deveria ser aquele que resgataria pela lei do levirato, fazendo ali, conforme Levítico 19, dando sequência à linhagem do falecido àquela viúva, ou seja, ele deveria fazer com que ali, através de um novo casamento, gerar um filho naquela mulher que ficou viúva, e ainda prover todo o sustento e resgatar as suas posses e cuidar da viúva. Enfim, nessa lei do levirato, Boaz é indicado como um deles, ou seja, Noemi está falando aqui no versículo 20 do capítulo 2 essa responsabilidade. E aí Ruth, ela vai até Boaz, e você vai ver isso nas próximas pregações, para tratar desse assunto para que isso se cumprisse. Ou seja, daqui para frente é uma série de eventos onde as portas vão se abrindo para que Boaz pudesse cumprir a sua posição como parente redentor, aquele que haveria de redimir essas mulheres viúvas e extremamente necessitadas. O que a gente destaca na posição de Boaz como esse resgatador que é identificado agora aqui no versículo 20? Tem uma palavrinha aí que aparece, que é o Hesed, onde Boaz agiu com misericórdia. Essa palavra hebraica Hesed que aparece aí, ela é uma bondade amorosa compassiva, ou seja, é plena, é repleta de significado, porque nessa misericórdia que Boaz vai apresentar daqui para frente, e eu estou ansioso para ver as mensagens dos próximos pregadores, porque Boaz vai assumir essa tarefa de se tornar um resgatador, ou seja, a providência aponta para o resgatador.
Deus providencia a nossa salvação e Ele é apontado pela nossa adoração, Ele é apontado pelo lenho perene divino que é a cruz do Calvário, de que Ele é o nosso resgatador. Assim a gente olha para essa posição do livro de Ruth e ela é uma posição muito interessante, né, dessa história que conta. Mas eu queria deixar uma curiosidade para você também, que se você puder pegar, nós temos aqui na Sociedade Bíblica do Brasil a Bíblia Hebraica. O livro de Ruth na Bíblia Hebraica tem uma posição muito interessante. Por quê? Porque ele é colocado diretamente após o livro de Provérbios. Como o livro de Provérbios ilustra a sabedoria de um homem justo e conclui com o capítulo 31 a descrição de uma mulher virtuosa, a gente percebe que, ironicamente, Boaz é essa sabedoria personificada. Ou seja, Boaz é um homem sábio e age com respeito e dignidade. E mesmo numa situação assim, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, até tentadora, que ele poderia ter um outro tipo de relacionamento com Ruth, de se aproveitar dela, inclusive. Mas, curiosamente, essa Ruth, que é uma moabita e que até os judeus poderiam desrespeitá-la, tanto é que a gente vai ver mais para frente aqui, que Noemi fala assim, é bom que você fique no campo dela, para que ninguém abuse de você, ninguém maltrate você. Curiosamente, Ruth assume esse papel, uma moabita que personifica uma mulher de Deus. Ou seja, a própria linguagem usada para descrever a mulher do final ali do capítulo 31 de Provérbios é usada nessa relação a Ruth. É só você depois ter a curiosidade de pegar o capítulo 3, versículo 11. É como se na Bíblia hebraica ali os autores colocassem o livro de Ruth diretamente após Provérbios para descrever esse casamento de um homem sábio com uma mulher virtuosa. Muito legal essa curiosidade e é bom que você estude isso e verifique isso. Mas enfim, caminhando para o final, com licença, irmãos, caminhando para o final da leitura dos versículos aqui, vamos ler agora do versículo 21 até o 23. A providência da bênção da salvação. Então vamos acompanhar aqui. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Ou seja, a providência na bênção, a providência na bênção da salvação, nos faz viver em comunidade. Por quê? Porque Ruth, ela pôde trabalhar naquele lugar ali em segurança, junto aos outros trabalhadores da seara. Ela pôde trabalhar com as servas, ou seja, ela construiu um lugar de amizades, de novas amizades, de pessoas que certamente trabalhavam para Boaz, um cara que era um queridão, e aquelas pessoas imitavam certamente o caráter do seu patrão. Então ela criou um relacionamento com pessoas que a tratavam bem, ou seja, a providência da bênção da salvação nos faz viver em comunidade assim como ela passou a viver. Nós passamos a trabalhar, eu e você, com pessoas, e como eu vivo isso nesses dias de missão pela Sociedade Bíblica, nós conhecemos pessoas que lutam pela mesma causa, a causa do reino de Deus, a causa do reino do nosso resgatador, o Senhor Jesus, e passamos a servir juntos. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Estou com muita saudade de estar com meus amigos pastores aí do Rio de Janeiro, dessa equipe pastoral maravilhosa. Mas nós servimos ao mesmo dono, o dono da colheita, dessa colheita que ele providencia para ele mesmo e que através dessa colheita eu e você somos abençoados. Somos igreja e estamos aí ansiosos para nos reunirmos de novo, porque Deus permitiu que nós nos reuníssemos debaixo das suas asas. O dono da colheita nos reuniu no seu campo, no seu reino, na sua cidade. Assim,
Jesus, eu quero dizer para a gente caminhar para o final, que quando Jesus contava as suas parábolas, certamente ele tinha toda a sua experiência e vivência como ser humano para elaborar as melhores e maiores histórias que são as parábolas de ensinamento a respeito do reino de Deus. Como ser humano, em sua mente, nessa vivência, ele trazia uma bagagem muito completa. Mas eu quero trazer uma curiosidade para você e para mim, na verdade, que eu fiquei imaginando, não só isso, não só a sua bagagem de vivência, mas certamente Jesus conhecia as histórias contadas de geração em geração da bagagem da sua própria família, ou seja, Jesus deve ter ouvido falar, Jesus conhecia na verdade a própria Bíblia, que era o próprio livro de Ruth, e ele tinha esse conhecimento de que era a sua linhagem, era a sua família, a história do seu tataravô longe lá, Boaz, a história da sua família. E quando Jesus contava as suas parábolas, certamente ele utilizava de todo esse conhecimento da sua vivência humana, como também utilizou da própria palavra e utilizou da própria história da sua família. E eu quero... Por que eu estou dizendo isso? Porque isso veio muito claro para mim quando eu comecei a estudar essa parte. Porque tanto o livro de Ruth é apaixonante, como a parábola que eu me emociono, a parábola minha, que é preferida, é a parábola do filho pródigo, a parábola do Deus pródigo, né? Pródigo em amor, que tem esses dois filhos, mas especificamente na parte do filho mais novo, isso me emociona muito, porque eu comecei a pensar e a comparar alguns detalhes da história de Ruth e Noemi com a história do filho mais novo, e eu quero compartilhar isso com vocês para a gente encerrar. Pensem na história de Ruth e Noemi no seu início ali, e pensem também na parábola do filho pródigo, na parte do filho mais novo. Porque um dia Noemi deixou a terra do pai, ou seja, deixou a terra de Deus, deixou de servir a Deus de uma maneira presente junto com o povo. Ela pode ter servido a Deus em terra estrangeira, mas será que houve uma consulta? Será que ela não podia ter ficado lá, Elimeleque assumindo o papel? Não, preferimos ficar aqui. Tudo com Deus, mesmo faltando pão, ou indo buscar o pão e longe da comunhão de Deus. Entendem? Então, Noemi deixou um dia a terra do pai, assim como o filho mais novo um dia deixou a casa do pai. Uma outra comparação é que quando elas dizem precisamos de comida, quando Ruth diz isso, eu vou até o campo para poder colher alguma coisa, o filho mais novo, quando estava tentando disputar as bolotas dos porcos, ele diz, eu também preciso de comida. Na casa do meu pai os empregados têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Comparem isso. E no versículo 13 do capítulo 2, Ruth se impressiona porque Boaz a trata como se ela fosse de casa já, como se fosse melhor do que das suas servas. E nesse plano de ação ali, de tentar trabalhar e colher alguma coisa, ela se impressiona com o tratamento de Boaz. Mas veja, no filho pródigo, no filho mais novo, ele faz um plano também de voltar para a casa do pai. E assim como Ruth se impressionou pelo tratamento das servas, tudo que o filho mais novo queria era, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ainda mais uma comparação no versículo 14, 15, 16 do capítulo 2. Você vai perceber o carinho, a generosidade e o acolhimento de Boaz na vida de Ruth. E você vai perceber que quando o filho volta moribundo, mendigo pelaquela estrada, o abraço, o carinho, a generosidade na filiação de amor que o pai exerce novamente quando acolhe o seu filho. Boaz acolhendo Ruth representa também esse pai acolhendo o filho que volta cheio de planos pela estrada. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o versículo 19 do capítulo 2, que eu tracei como paralelo também em relação ao filho mais novo. A alegria restaurada na generosidade dessa bênção na vida
é a vida resgatada e celebrada com generosidade, porque aquele que estava morto e reviveu, que foi o filho mais novo, celebrado com um novilho cevado, ou seja, uma grande festa, ou seja, celebração nos dois lados. O resgatador é apresentado em Boaz, e o pai se apresenta para resgatar o filho mais novo. Assim como Boaz era um resgatador, Jesus é o nosso resgatador que pagou as nossas dívidas, para que não perdêssemos a herança do reino de Deus. E uma coisa que eu e você temos que lembrar é que essa dívida é uma dívida que devemos, é uma dívida moral. Ela não é financeira, assim como aquele filho mais novo. E assim como Ruth, que não poderia pagar por tudo aquilo, porque como uma estrangeira, como alguém que era excluída, Boaz a acolhe, independente do que ela podia fazer financeiramente ou não. Ela é integrada ao reino daqueles que pertencem como filhos de Deus. O pai, ele não era obrigado a aceitar o pagamento de outra pessoa para cobrir a violação da lei. No entanto, na sua graça, ele nos convida, assim como hoje Cristo convida a mim e a você, para que nesse pagamento de uma dívida impossível de se pagar, essa dívida moral, Jesus Cristo é o nosso resgatador, que garante a nossa herança. Como quebradores dessa aliança, porque pecadores que éramos e que ainda assim somos alcançados pela graça e somos perdoados ainda que venhamos a tropeçar, podemos olhar para essa história, que embora Ruth venha de uma família que deu as costas ao Senhor no primeiro capítulo, o Senhor volta o seu rosto para ela e se revela através de Boaz. Boaz prenuncia a Jesus Cristo, o resgatador supremo que redimirá a noiva para si, ou seja, eu e você, a igreja. Como redentor, Boaz não apenas toma Ruth como esposa, mas ele também cumpre a lei do levirato, gerando um filho naquela mulher através do casamento, tudo conforme a lei, cumprindo a lei, trazendo a linhagem de volta a Elimeleque. Mas isso não era apenas um filho. Esse filho especial que preservaria a linhagem real, da qual não apenas o grande rei Davi descenderia, mas o mais importante é que dessa linhagem viria o maior rei de todos, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Essa é a providência na bênção que eu e você, na nossa bênção, a bênção da salvação, precisamos ter urgentemente. Reconhecer a Cristo como Salvador e o nosso resgatador. Que pelos nossos próprios planos, méritos ou obras, não seríamos capazes de cumprir qualquer tipo de requisito para chegarmos ao seu reino, para chegarmos à sua seara, mas sermos extremamente abençoados pelo seu amor, pela vitória na cruz, e assim sermos adotados neles e considerados estrangeiros que éramos estrangeiros, e hoje somos chamados, adotados em Cristo, o nosso resgatador, de Filho de Deus. Oremos a Ele, agradecendo assim pela bênção do Senhor de sermos salvos por Cristo Jesus. Bendito Deus, nosso amado Pai, estamos felizes na Tua presença, porque não depende de nós, não depende do nosso esforço, da nossa obra, e a Tua palavra vai dizer, na verdade, que as nossas obras não passam de trapos de imundícia, mas o Senhor nos olha através da cruz do Calvário. O Senhor nos olha através da purificação pelo sangue de Cristo Jesus, derramado nessa cruz que pagou o preço, para que, tendo o seu corpo partido, pão e vinho que representam essa comunhão, comunhão generosa, comunhão de resgate da vida e da alegria, que encontramos somente nessa satisfação de vivermos, passando por qualquer tristeza, passando por qualquer tribulação, na certeza de que o que nos aguarda, nada pode nos tirar a alegria da glória do porvir. Por isso nós te louvamos e pedimos que essa palavra se aplique ao nosso coração, reconhecendo o Senhor em todo o tempo,
como o supremo resgatador. É no teu nome que oramos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida da sua família. Recebei agora a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o nosso supremo resgatador, que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que corre ao nosso encontro para resgatar, e que a consolação, o fruto e a mensagem do Espírito Santo que nos incomoda e nos chama de volta à vida para respondermos a essa mensagem de fé, sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada e uma semana de vitória na presença desse Deus maravilhoso que nos resgata e nos abençoa sobremaneira em nossa bênção diária. Deus te abençoe. Forte abraço.